Fala, galera! Vamos começar aí a nossa apostila 4 agora, hein? Estamos nela já, ó. Que beleza, hein? Aula 29. Vamos trabalhar hoje recursos naturais, os seus principais minérios. Galera, gostaria de introduzir um pouquinho antes. Vamos pensar comigo aqui, ó. Lá no sexto ano, faz tempo, o professor de geografia de vocês comentou a respeito de como é a geografia, né? Vocês viram lá que a geografia ela se caracteriza por estudar tanto a sociedade como a natureza, ou melhor dizendo, tanto a natureza quanto a sociedade, certo? E que a sociedade transforma a natureza de acordo com o seu trabalho, certo? Suas diversas formas de trabalho. Pois bem, agora pensem comigo, pessoal. Não sei onde vocês estão vendo essa aula, tá? Tem alguns que podem estar vendo no quarto, na sala, no abrigo, no quintal, no consultório médico, sei lá. Deem uma olhadinha no entorno, galera. Muito provavelmente vocês terão aí, primeiro, na sua frente aí um celular ou mesmo um computador, né, um notebook, uma mesa talvez, paredes, janelas, portas. Dependendo do horário aí, está com uma lâmpada acesa, uma veneziana. Já pararam para pensar, pessoal, que todos esses artefatos que nós precisamos no dia a dia não são encontrados in natura, não são encontrados diretamente da natureza. Pararam para pensar nisso já? Imagina que legal seria, tô precisando de uma lâmpada, deixa eu lá na horta pegar uma lâmpada. Não, pessoal, isso não existe, né? Ou seja, nós temos que pegar ali elementos naturais e transformá-los aí em produtos, mercadorias que nós utilizamos no nosso dia a dia, certo? É aí, pessoal, que entra a importância de nós estudarmos os chamados recursos naturais ou também aí os seus recursos minerais, certo? Vamos começar com a ideia de recurso natural, pessoal. Quando nós falamos em recurso natural, nós estamos falando de tudo, galera, que nós podemos encontrar em estado bruto, tudo que está disponível no solo, no subsolo, e eu colocaria também no ar, por que não? E que podem ser explorados economicamente, ou seja, o ser humano utiliza para transformar em outros produtos aí que ele vai utilizar no seu dia a dia. Certo, pessoal? Exemplo, jazidas minerais. Você tem lá uma área de incidência de ouro. É uma jazida mineral. Só para lembrar vocês, pessoal, jazida é aquela área de concentração, tá? De algum mineral, de algum minério. Certo? Então, uma jazida de ouro, uma jazida de carvão, recurso natural. Recurso hídrico. Um rio, cara. Água, também recurso natural. Biodiversidade, galera, diferentes formas de vida. Também, sejam elas vegetais ou animais. Quantos e quantos produtos, pessoal, nós utilizamos no nosso dia a dia aí que vem, por exemplo, de plantas, né? Então é um recurso natural, sim. Terras férteis, solo, também recurso natural. E por que eu falei disponível no ar? Cara, você pega, por exemplo, ali cilindros de gases que são utilizados em indústrias metalúrgicas, por exemplo, pessoal, cilindro aí de gás oxigênio, de gás argônio, disponível também aí na atmosfera, certo? Ok? Para conseguir, pessoal, essa utilização tem que extrair, tem que tirar da natureza. Essa atividade aí é chamada de extrativismo, tá? Em alguns locais do globo nós vamos ter mais, em outros locais nós vamos ter menos. Por quê? Porque os recursos não se distribuem de maneira homogênea, galera. Vamos pensar, por exemplo, a água. Quantos países do mundo têm problema de acesso à água, galera? E nós aqui no Brasil temos até uma situação muito cômoda, né? Em compensação, pessoal, você pega, por exemplo, aí, vamos pensar, o Brasil ainda. O Brasil tem grandes jazidas de minério de ferro, certo? A gente vai estudar nas próximas aulas. O Japão praticamente não tem. E depende da compra, depende aí de importação para conseguir movimentar as suas indústrias. O que significa isso? O que eu quero dizer, pessoal? Os recursos estão distribuídos de maneira aleatória, ou seja, heterogênea, espalhados pelo mundo sem uma lógica, né? A gente sabe que tem uma lógica natural, né? Que a gente vai ver nas próximas aulas, mas não está distribuído por igual. Todos os países não têm a mesma quantidade de recursos dos outros, tá? Não está dividido por igual, pessoal. Sem contar que o fato de um país possuir recursos não significa que ele vai usufruir dos recursos, tá? Quantos e quantos países, pessoal, por exemplo, como países da África, do Sudeste Asiático, ou mesmo aqui da América Latina, tem um monte de recurso,
Só que esses recursos são vendidos. Primeiro porque são extraídos e depois vendidos para outros países, certo? Se não bastasse apenas vender para outros países, pessoal, a extração desses recursos também costuma ser aí por países ricos, tá? E é muito curioso, porque muitos países que têm muitos recursos são países pobres. E as empresas que extraem esses recursos não são empresas delas, são empresas de países ricos, pessoal. Quantos e quantos países do mundo têm recursos minerais e, por exemplo, não são industrializados? Olha lá, galera. Vamos pensar nesse sentido, tá? Então, essa ideia de recurso natural a gente vai trabalhar nas próximas aulas, a gente vai ver que tem tudo a ver, pessoal, com a chamada geopolítica, certo? Ok? E só para lembrar vocês, pessoal, recurso natural, temos dois tipos, tá? Dois grandes grupos. Os recursos renováveis e aqueles não renováveis. Renováveis, pessoal, olha a definição do autor, são aqueles que podem ser repostos pelo meio ambiente ou mesmo pela intervenção humana. Vamos lembrar aí, pessoal, um recurso energético muito bom, muito atualizado, muito utilizado aqui no Brasil, que é o etanol, né? O etanol vem da cana, certo? A cana, mediante a intervenção humana, ou seja, a ação humana, e também o meio ambiente com base aí no solo, conseguem repor a cana anualmente, então o etanol está sempre sendo reposto, né? É um recurso aí renovável, né? Agora, se você pensar na gasolina, pessoal, a gasolina vem do petróleo. O petróleo é um recurso não renovável. Por quê? Porque ele existe de forma finita. Um dia ele vai acabar, cara. Uma vez utilizado, ele não pode ser reposto em curto espaço de tempo. Um dia talvez ele viesse a ser reposto em milhões, centenas de milhões de anos. Mas não no tempo histórico, galera. Lembra que nós estudamos tempo histórico? No tempo histórico nem pensar, cara. Nunca que você vai ter um petróleo sendo reposto pela natureza em 100 anos, por exemplo. Mas pelo menos aí uns 600 milhões de anos. Ok? Vamos lá, galera. Dentre os recursos naturais, tem um grupo ali que é muito específico, que é o que nós chamamos aí de recursos minerais. Mas para saber o que é um recurso mineral, eu tenho que saber o que é um mineral, certo? Olha a definição do autor, galera. Substância inorgânica de origem natural, com propriedades físicas e composição química definida. Ou seja, pessoal, um tipo de substância que é caracterizável, né? E é diferenciável também uma das outras, certo? Ok? Quando nós falamos em recursos minerais, pessoal, nós temos que lembrar que os recursos minerais são fontes de matéria-prima industrial. Pode ser, por exemplo, matéria-prima industrial em indústrias alimentícias, de construção civil, de eletrodomésticos, de celulares, dentre vários tipos diferentes de indústrias, certo, pessoal? O recurso mineral, assim como nós já trabalhamos, né, pessoal, ele é um tipo, uma espécie de recurso natural, então logo a sua distribuição geográfica ela é irregular. Alguns países têm mais, outros têm menos. E às vezes pode acontecer de países que precisam muito, como é o caso do Japão, não ter, como é o caso do Japão, certo? E ele precisa adquirir de outros países, certo? Nessa brincadeira aí, pessoal, nós temos aí as movimentações comerciais de recursos minerais naturais, né, no mundo, na casa de 10%. Ou seja, a cada 100 dólares de comércio internacional, 10 desses 100 se referem aí à compra e venda de recursos minerais, pessoal, certo? E uma coisa que eu já citei para vocês, né, pessoal, assim, o fato de você ter um recurso mineral não significa que você usufrui desse recurso, certo? Ao contrário, nós vemos hoje, quando se fala em extrativismo mineral no mundo, pessoal, tanto a extração quanto a utilização de recursos minerais se dá principalmente por países ricos, países desenvolvidos, por meio das suas grandes transnacionais, certo? E para os países pobres, professor, se o país pobre tem esse recurso, por que ele não aproveita? Pois é, né, pessoal, tem toda aquela questão do subdesenvolvimento, da dificuldade de se investir nessas empresas de extração, né? Você não tem quase um capital público aí para poder evoluir essas questões, né? Então, o que sobra para os países pobres ou subdesenvolvidos, galera? Sobra o fato de que a indústria extrativa ela gera emprego, isso é importante, né? Um pai de família, uma mãe de família que trabalha, pessoal, numa empresa extrativa já está bancando aí, já está segurando as pontas aí de pelo menos 3 ou 4 pessoas na sociedade, né?
Ou seja, a partir do momento que uma pessoa na casa trabalha, muitas vezes ela está sustentando 3 ou 4 ou até mais pessoas, certo? Então, é fonte de emprego e é fonte de renda em países pobres. Então, a gente não pode desprezar a importância, né? O Brasil, por exemplo, tem muitas áreas minerais de extração mineral, a gente vai falar nas próximas aulas aí, e essa atividade é, sim, muito importante para o nosso país. Ok? Certo? Pois bem, pessoal, quando nós falamos em recursos minerais, nós temos que saber que eles não têm todos o mesmo preço. O valor deles é diferente. Mas como que é dado esse valor? Você pega, por exemplo, o ouro. Cara, o ouro vale pra caramba. O minério de ferro é super importante, muito provavelmente no cômodo que vocês estão aí, pessoal, do local que vocês estiverem, ó, olha do lado aí, ó. Cara, se tiver parede aí, com certeza tem ferro aí, pessoal. Tem viga, tem artefato de ferro, com certeza, nessa construção. Em tese, o ferro é mais importante do que o ouro. Mas o que acontece com o ouro, pessoal? Ele é mais raro. Então, quando nós falamos em preços de recursos minerais, em valores, nós temos que lembrar de uma conceituação econômica chamada lei da escassez. O que significa isso? Significa que quanto menos tem, é mais raro. Se é mais raro, é mais caro, certo? Ô, professor, é a lei da oferta e da procura. Sim, da procura e da abundância, exatamente. Se você tem pouco, é mais caro. Se você tem muito, é mais barato, certo? Ah, legal, professor, ótimo, que bom, galera. Só que eu quero diferenciar com vocês ainda um outro conceito, galera. A gente falou muito de recurso mineral, mas nós temos que lembrar o conceito de minério. Lê aqui embaixo, ó. Agregado de minerais rico em um determinado mineral ou elemento químico de interesse econômico, sendo viável para extração. Ou seja, quando nós falamos em minério, pessoal, minérios, vamos pôr no plural, são tipos de rochas aí que você tem vários minerais agregados, só que ele tem predominância de um que realmente compensa aí ser extraído, ou seja, ele é viável, ele tem interesse econômico, tá? Eu coloquei aí alguns exemplos para vocês, pessoal. Ó, o minério de ferro vai dar origem aí ao ferro. Bauxita dá origem ao alumínio. Cassiterita dá origem aí ao mineral estanho. Calcopirita dá origem ao cobre. Argentita dá origem à prata. Opa, peraí, Argentina tem a ver? Total, galera. Nós temos que lembrar, ó, só um adendo para vocês, que a Argentina ela é banhada pelo finalzinho ali do Rio da Prata, né? Então era por onde se escoava a prata ali do Peru, da Bolívia, para a Europa. Então a Argentina vem de Argentita, vem de terra da prata, certo? A galena, origem aí para o chumbo. A pirolusita, dá origem aí ao mineral manganês. Ok? Perfeito? Vamos lá então, pessoal. Existem diferentes tipos de recursos aí minerais, pessoal. Nós temos, por exemplo, aí, ó, os minerais metálicos. Olha os grupos aí, ó. Metálicos. Dentre os metálicos, nós temos os metais preciosos, que é o caso do ouro, da prata, da platina. Metais raros, ou seja, aqueles que são difíceis também de achar, mas que são utilizados em outros tipos de indústrias, como é o caso do selênio, nióbio, telúrio, tântalo, rádio, lítio, zircônio, berílio. Temos ali metálicos, mas estruturais, como é o caso do ferro, que é utilizado, como falei para vocês. Metais de liga, que são assim, ó, o próprio nome já diz, né? Metais de liga são aqueles metais que você se acrescenta em outros metais estruturais, como é o caso do ferro, e dá uma liga ali extra. Vamos supor, ferro mais manganês igual a aço, certo? Metais não ferrosos, metais leves, ok? Tudo isso no grupo dos metálicos. Segundo grupo aí, pessoal, dos recursos, ó, metalóides e minerais não metálicos. São utilizados aí na indústria química, né, pessoal? Bromo, arsênio, enxofre, cálcio, fósforo, flúor, potássio, iodo. Só para lembrar vocês, cara, quem pegou ali um pacotão de sal no supermercado já deve ter visto lá, sal iodado, né? Nós temos aí o acréscimo de iodo no cloreto de sódio que nós compramos aí nos mercados, né? Mais um grupo aí, ó, os minerais energéticos, né, pessoal? Os recursos naturais energéticos, carvão mineral, petróleo, gás natural, urânio, tório. E temos ali alguns recursos diversos no final, né, pessoal? Aqueles que são utilizados em construção, no caso em construção civil, né? Argila, amianto, areia, gipsita, cascalho, calcário, asfalto, que é um derivado aí do petróleo,
mármore. Tem aqueles utilizados em equipamentos elétricos, como é o caso do quartzo, da mica. E temos aqueles utilizados em joalheria, né, que são as chamadas pedras preciosas ou gemas, né? Diamante, rubi, safira, esmeralda, água marinha, turmalina, topázio, granada, zircônio e ametista, certo? Alguns exemplos aqui, galera, ó. Aquele pedrisco de construção que muitos de vocês já andaram de bike por cima, já derrubaram na calçada, né, que o vizinho já reclamou. Nada mais é do que o diabásio, uma rocha magmática, ela é fragmentada em pedacinhos para ser utilizada em construção civil. Ou ainda o carvão mineral, que é um tipo de rocha, pessoal, sedimentar, tá? Fortes componentes de matéria orgânica, utilizado aí para gerar calor. Ou ainda a ametista, pessoal, que muitos chamam de cristalzinho, né? Cristalzinho, pessoal, isso daí é a ametista, né? Um tipo aí de pedra preciosa, né? Utilizada em joalheria. Ou ainda a argila, cara. Argila, pessoal, um tipo de solo, né? Que é muito utilizado aí para cerâmica, por exemplo, fazer pisos, fazer azulejo. Opa, azulejo não, agora se chama revestimento. Na minha época chamava azulejo, tá? Hoje se chama revestimentos, né? Assim como vasos também, ok? Agora eu vou dar um destaque, pessoal, para um grupo em específico, que é o grupo dos minerais metálicos, tá? Que é o primeiro grupo que vocês estão vendo aí, certo? Olha lá, ó. Mais uma tabelinha, ó. Olha aí, pessoal, você tem aí uma tabela interessante, vocês vão conferir, lembrando que essas tabelinhas todas foram tiradas da apostila, tá? Vocês têm os principais minerais metálicos, tá? Vocês vão ter ali o minério, do qual ele se deriva, né? E a importância ou utilidade econômica, tá? Não vou ficar me destacando aqui, lendo um por um, pessoal, que ocuparia um tempo muito grande nosso, depois vocês vão ler a apostila com calma, grifar de acordo com as necessidades aí. Só alguns exemplos para vocês, galera. Olha o níquel. O níquel vem da pentlandita, pessoal. É o minério pentlandita, né? O níquel é utilizado na confecção das nossas moedas aqui no Brasil, pessoal. Quem tiver com uma moedinha de 50 centos aí, ó, níquel, certo? Mais um exemplo, ó, o estanho. Galera, quando nós falamos aí em estanho, nós estamos falando de um minério chamado cassiterita, que vocês estão vendo aí nessa imagem, tá? Vai dar origem pra gente a fios de solda, como esse que vocês estão vendo aí, né? Quando vocês veem aquelas soldas em equipamentos de caldeiraria, né? A tanques de cerveja, pessoal, é tudo feito com esses arames aí que são derretidos a altíssimas temperaturas, né? E esse arame ele é feito de estanho. Assim como algumas latas, tipo de refrigerante, de extrato de tomate, como também vocês estão vendo aí no exemplo, ok? E só para a gente finalizar, pessoal, o cobre, que vem da calcopirita. Galera, o cobre, acho que a principal utilização dele, aquele que o pessoal mais lembra, aquela utilização mais lembrada são os cabeamentos, né? O interior dos cabos. Se você pega aí alguns cabos de energia, por exemplo, e faz um corte, como está aí na imagem aí de baixo, você vai perceber que o interior são pequenos filamentos de cobre, né? Porque ele conduz muito bem a eletricidade, né? Então essa é uma das propriedades físico-químicas aí dele que torna ele muito viável economicamente, ok? Galera, espero ter podido aí elucidar para vocês, mostrar um pouquinho o quanto que essa geografia dos recursos, digamos assim, influencia muito no nosso dia a dia, certo? Estou à disposição de vocês, por favor, me procurem. Um abração e até a próxima!